Olá, estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje é a aula 4, tá? Deixa eu organizar aqui a apresentação para a gente começar, tá? Então, a aula que eu vou colocar no ar no dia 28. Bom, a nossa quarta aula, então, é narração, experiência, memórias soterradas e resistência, tá? Essa é uma aula, acho que muito esperada por vocês, né? Pelo menos nas nossas conversas nos encontros síncronos, né? Em que muitos e muitas de vocês trazem a questão da memória em disputa, né? Das lutas por memória. Acho que, de um modo geral, o curso vai caminhando nesse sentido. E essa, portanto, é a aula em que a gente vai abordar isso de uma maneira mais profunda, tá? Essa obra que aqui está, né, se chama Ângelos Novos, é uma obra do Paul Klee, pintada em 1920, né, e adquirida pelo Walter Benjamin, que é um dos nossos autores prediletos da disciplina e que nós vamos trabalhar muito hoje, e que simboliza, né, na interpretação do Benjamin, de uma certa forma, o que tem de mais importante nessa aula de hoje. Bom, então, falando sobre o Benjamin, né, a gente vai trabalhar, né, com esse ensaio do Benjamin sobre o conceito de história, que é o último, na verdade, é o último texto que o Benjamin escreve, né? Ele escreve em 1940, um pouco antes de definitivamente tentar deixar a França, né, fugindo da SS, enfim, da perseguição nazista, né, a França ocupada. E ele, como vocês já devem ter ouvido, lido, enfim, né, o Benjamin, a própria Gi conta pra gente, ele tenta fugir pela fronteira da Espanha, né, e ao não conseguir, ao ver frustrada essa tentativa dele, ele se suicida, né, na noite que antecederia, portanto, essa passagem, né? Bom, essa passagem na fronteira. E até hoje, enfim, há ali não é um túmulo, né? Mas há um cemitério ali na fronteira e vocês devem ter visto, senão a gente vai ter oportunidade de olhar esse memorial ao Benjamin, que é justamente nessa fronteira, nessa cidade de fronteira. Bom, por que eu estou falando isso? Porque essa obra do Benjamin, esse ensaio do Benjamin é o último escrito dele, né, antes dessa última tentativa frustrada, que ele levou certamente em consideração essa possibilidade de não conseguir levar a êxito a fuga dele. Então, esse texto ele tem uma forte conotação histórica e, obviamente, emocional, né? Mas ele é muito potente porque ele não é um texto nem de adeus, nem um texto lamurioso, né? Mas é um texto de uma esperança, mas de uma esperança muito consequente, né? Ele deixa um libelo para a gente sobre uma advertência, né, para aquele que ele vai chamar de um historiador materialista, mas que podemos ser todos nós, né, que é uma advertência de como lidar, então, com a história e com esse registro da história nesses momentos limite, nesses momentos trágicos, nesses momentos que talvez tenham muita semelhança com esse momento que nós estamos vivendo hoje no mundo e muito particularmente no Brasil. Bom, fundamentalmente, neste ensaio, o Benjamin desfere uma crítica ao historicismo, né? E por historicismo a gente pode entender, sobretudo, o paradigma positivista na história, né? A gente falou já um pouco sobre isso na primeira aula, né? Então, esse historicismo e esse historiador que pratica esse historicismo, que é tanto o historiador burguês quanto o historiador da social-democracia alemã, principalmente, que é com quem ele dialoga, né? Eles lidam com o conceito, portanto, de história, que é, né, um tempo vazio e homogêneo, né, e que tem uma pretensão de produzir uma história universal, certo? Quer dizer, orientada sobretudo por uma noção de progresso, né, por uma noção positivista de progresso, né,
em que os embates, as violências, enfim, elas não aparecem, né? Só aparece, portanto, né, nessa narrativa linear, que nem se considera uma narrativa, mas uma expressão fiel dos fatos objetivamente tomados, né? Uma gloriosa, né, história que conduz ao progresso e à superação e à felicidade, tá? Bom, o que o Benjamin nos fala? Ele nos fala que, sob a pretensa exatidão científica dos fatos, né, aquele embate eterno, né, de que toda essa ciência positiva acredita, né, promover, então, sob essa pretensa exatidão, esconde-se, na verdade, narração, né, que sempre obedece a interesses específicos, ou seja, aquilo que a gente já falou, a história é sempre narração, é sempre narrativa, há sempre um sujeito por trás desses pretensos fatos objetivos que são narrados, né? E aí eu destaco aqui uma frase da Ganheban, que está num dos dois textos que eu separei para a aula de hoje dela. Eu já não me recordo exatamente qual dos dois, mas na bibliografia vai constar. Que é: o paradigma positivista elimina a historicidade mesma do discurso histórico, a saber, o presente do historiador e a relação específica que este presente mantém com o tal momento do passado. Se vocês vão se lembrar, né, na primeira aula a gente fala muito, né, que todos os estudiosos da memória sempre dizem: nós sempre lembramos no presente. O presente ele está sempre determinando e impondo para nós a interpretação sobre o passado, né, e permitindo também que nós o reinterpretemos, né? Mas o paradigma positivista, ao eliminar o sujeito, né, supondo numa neutralidade absoluta, na verdade elimina essa historicidade desse discurso e as condições nas quais esse discurso foi produzido no presente. E aí eu já comentei, enfim, né, esse termo, os vencedores da história, é um termo que o Benjamin mobiliza muito nesse ensaio, né? Bom, aí a gente vai discutir aqui bastante os termos trabalhados pela Giovanna na segunda aula sobre o Benjamin. Aqui a gente encontra, de uma certa forma, uma aplicação a essas noções de experiência e de vivência na produção do discurso histórico e na produção da história. Tá? Então, diz o Benjamin: o historiador burguês, munido de sua experiência vivida, ou seja, sua vivência, né, que é aquela vivência fraca de experiência coletiva, que é a Erbenis, né, não sei como é que fala, mas eu acredito que seja Erbenis, não realiza o desvio crítico e autorreflexivo necessário, não questiona a sua posição, a maneira como a história nos foi transmitida a ele, portanto, e se realizou, né? Supondo-se um ser neutro, né, ele munido só de uma experiência que não é uma experiência, mas que é uma vivência individual, né, e não uma reflexão sobre todo um patrimônio histórico traduzido numa experiência transmitida da humanidade, né, ele não, portanto, realiza a sua autorreflexão, né, ele não diz quem eu sou, de onde eu falo, né, qual é o meu lugar de fala, né, quais são os meus privilégios, né, e nesse sentido, portanto, ele vai tender a se identificar com o vencedor, né. Bom, essa falta de reflexão crítica, né, tanto do presente do historiador como do lugar dele na enunciação do discurso, leva também a uma concepção acumulativa da história. Vocês se lembram, na primeira aula eu trago uma noção do Nietzsche, né? Uma crítica do Nietzsche à noção de história, né? Justamente por essa noção positivista que traduz a história como simplesmente uma acumulação acrítica de fatos, uma descrição da história, né? E não um questionamento ou uma descrição crítica da história, né? Então há um comprometimento no modo como essa história ela é narrada, ensinada, pensada, né? Então, isso leva, portanto, esse historiador historicista, né, que é o grande alvo da crítica do Benjamin, né, a se identificar, portanto, como eu falei sempre, com os vencedores.
já que é sobre eles que há, né, tanto a maior número de fontes, de documentos, enfim, toda essa produção que se desenvolveu, né, ao longo do tempo é sobre, né, sobre os vencedores, portanto, então há essa identificação, né, sem um questionamento, né, que esses bens culturais, a titularidade desses bens culturais que pertence a esses vencedores, a esses dominantes, né, elas são aquilo que o Benjamin fala de verdadeiras testemunhas de sua barbárie. Né? Então, não há um único bem cultural que não testemunhe a sua barbárie. Né? Para nós, né, com a nossa experiência de colonização, de escravidão, isso é muito inteligível, é quase automaticamente inteligível, né? Quando a gente vê o Barba-Gato, quando a gente vê o Deus Chequem-Purro, são os símbolos, né, do genocídio, do etnocídio, da violência, da barbárie, e são totalmente reclamados e reconhecidos como verdadeiros patrimônios históricos, heróicos, né, dessa história dos vencedores. Aí, citando o Benjamin especificamente, ao não discernir por trás da história dos vencedores as tentativas da história que fracassou, de uma história que fracassou. É isso que leva esse historiador historicista, portanto, sempre se identificar com os vencedores e narrar a história dos vencedores, não percebendo que por baixo dessa história, escondida nessa história, ou por trás dessa história, daí a gente vai ver a questão do anjo da história, né? Há sempre aquilo que não foi, né? Mas aquilo que não foi, mas que tentou ser. Né? O que ele vai chamar das tentativas de uma história que fracassou. A gente pode pensar em vários exemplos, todos os exemplos das lutas, né? Das revoluções. No caso do Brasil, então, isso é muito forte. Acho que daí o grande sucesso do Benjamin também é na nossa historiografia, na nossa ciências sociais. Né? Se a gente pensar os quilombos, todas as lutas dos quilombos que foram ocultadas durante todo esse tempo, né? Reduzidas quase que a uma figuração jocosa ou simbólica, né? Algo quase que exótico, né? E todas as outras lutas, Canudos e todas as revoluções, todas elas são as tentativas de uma história que fracassou, mas elas precisam ser narradas, né? Não narrá-las, ocultá-las, é se identificar e narrar a história dos vencidos, né? E reforçar essa história. A tarefa, então, que o Benjamin impõe, imprime, sugere ao historiador, que ele vai chamar de historiador materialista, né, porque ele está se dirigindo ao materialismo histórico, a qual ele se filia, né, o pensamento dele, sobretudo nesse ensaio, ele é bastante filiado ao marxismo, que são os interlocutores dele, né? Mas a gente vai ver que é um texto muito interessante, porque ele é um texto que tem uma ambivalência, né? Ou uma dicotomia, uma dubiedade, enfim, ao mesmo tempo atravessado fortemente pelo marxismo, né? Especialmente pelo materialismo histórico, mas também por um misticismo, né, traduzido na teologia judaica, né, a qual ele tinha muita afinidade também, intimidade, sobretudo pela amizade dele com Scholem, tá? Scholem ou Scholem, enfim, não sei como pronunciar exatamente. Então, na tese 7, sobre o conceito de história são teses, né, são microfragmentos que ele chama de teses, e enumera essas teses, como vocês vão ver. Na tese 7, ele enuncia que a tarefa do historiador materialista é tomar a história a contrapelo, ou escovar a história a contrapelo, a traduções diferentes. Né? E o que significa isso, tomar ou escovar a história a contrapelo? É justamente fazer o movimento contrário ao que esse historiador historicista realiza, que é seguir esse fluxo dos vencedores. Tá? Mas a questão é como fazer isso? Né? Como esse historiador pode adquirir, né, ou reproduzir, expressar uma memória, né, da qual ele não participou diretamente. Bom, aí entram os conceitos que a Gi tanto trabalhou e que estão sobretudo no narrador, em experiência e pobreza. Tá? Ele precisa, portanto, realizar a aquisição de uma memória que não é a história oficial. Como ele vai fazer isso? Né? Em oposição, portanto, àquela vivência
que norteia o historiador, o historiador historicista, burguês ou da social-democracia, o historiador materialista, ele vai em busca dessa experiência histórica, né, ou uma memória comum, ou experiência, né, essa Erfahrung, que é, portanto, essa noção forte da experiência, né. Ele precisa obter, então ele vai buscar essa experiência, que essa experiência ela é capaz do quê? De ligar esse passado submerso, todas essas lutas que não foram, essas promessas que não se realizaram, né? Mas que estiveram lá, né, latentes, e fazer, portanto, emergir as esperanças não realizadas desse passado. Esse é o termo que ele e a Guéban tomam, né? E escrever em nosso presente um apelo para um futuro diferente. Aqui tem muitos diálogos também com o Koselleck, né? Mas é muito potente e muito poético também essa subversão da temporalidade moderna, dessa cronosofia, né? Quer dizer, ao ressuscitar, né, todas as lutas, né, desses vencidos, né, todas essas esperanças não realizadas, aquilo que não foi, é possível, né, escrever isso no presente para mudar o futuro. Mas é uma operação muito interessante porque, de uma certa forma, ela reescreve o passado, né, no presente, apontando para um outro futuro. Essa é a tarefa, né? Essa é essa a tarefa que o Benjamin nos incumbe num momento trágico, né? Num momento de perigo. É nesse momento, diz ele, que o historiador materialista, ou podemos, né, usar até outra terminologia, enfim, é nesse momento que essa operação precisa ser acionada, e talvez seja só nesse momento mesmo, porque nós podemos associar, né, esses momentos de crise, de tragédia, de perigo, com outros momentos da história. É só assim que é possível acessar essa memória comum, essa experiência que ela pode não ter sido vivenciada, né, concretamente por nós, mas ela pode ser acessada, né? Então, aqui o conceito de experiência elaborado por Benjamin a partir da crítica literária, né, que é aquilo que a Gi traduziu muito bem, no narrador, né, ganha, portanto, a potencialidade de uma anti-história, que é isso que eu acabei de descrever para vocês, uma anti-história nessa perspectiva dessa história positivista linear, do tempo homogêneo. Sem encerrar o passado numa interpretação definitiva, realçando seu caráter inacabado, a história aberta, né? Que é exatamente aquilo que ele assinala, né? Que a crônica, né? E que toda maneira de narrar histórias, né? Até o romance moderno, imprimiam, né? Inclusive na antiguidade, a história aberta. Então, da mesma maneira, ele usa essa construção da teoria literária, da crítica literária, para o discurso histórico, né? Então, a história aberta, a história inacabada, a história não foi assim, né? A história não é a história da conquista do Brasil e da conquista do Oeste, vamos dizer assim, né? Do interior, do Centro-Oeste, pelos bandeirantes, nesse triunfo maravilhoso, né, que leva, portanto, já ao progresso da região Sudeste, a São Paulo como o lugar bandeirante. Não, a história não é isso, né? Nós podemos disputar esta história, né, contando todas as promessas não realizadas e as lutas, né, e como isso influencia o nosso presente, né? E é muito potente e encontra muita semelhança com o nosso momento. Ontem, né, na data de ontem, foi aprovada na CCJ um projeto de lei que pretende, de fato, dizimar completamente os povos indígenas, né, tanto do ponto de vista do etnocídio quanto do genocídio mesmo, né, criando a fábula do marco temporal, né, como se só os indígenas só poderiam existir até um certo momento, né? Bom, mas a luta não acabou, enfim, e como isso suscita, né, como o fato de que há alguns anos estamos olhando a história de uma outra forma, resgatando as lutas
dos povos indígenas, dos povos quilombolas, enfim, como isso permite produzir uma outra versão dessa história, né, e transformar, portanto, o futuro. Né. Aqui tem uma inspiração também muito grande no Proust, mas eu não vou falar disso porque senão vou me estender demais, a gente pode falar em aula, em encontro presencial. Eu me empolgo, já são 20 minutos de aula. Desculpa. Aqui, então, entra o caráter mais místico do texto, né, quando ele recupera a noção de salvação, tá? A gente vai falar disso agora. Então, esse momento do historiador materialista, em que ele recupera essas lutas, né, essas histórias, essas promessas não realizadas dos que estão hoje vencidos, que são registrados como vencidos, né, através dessa busca, dessa experiência, ele diz que isso são ressurreições da memória, né? Ou seja, é um termo teológico, né? Aludindo ao passado coletivo da humanidade, né? Portanto, essa noção de experiência que eu falei para vocês, que o historiador materialista deve perseguir, resgatar, né? Então, elas aparecem como essa imagem da ressurreição. É como se, né, nesse momento, por exemplo, da luta, desse embate sobre a promoção de um etnocídio, de um genocídio dos indígenas. Nesse momento, a história, houvesse uma ressurreição da memória, né, em que lutas foram postas ali desde 1500, né, e essas ressurreições, elas permitem essa compreensão, essa inteligibilidade deste passado coletivo, e a partir dela que se orienta um outro registro histórico e uma mudança, portanto, do presente e do futuro. A tese 6, né? É numa situação de embate e perigo que os dominados de hoje podem recordar as lutas anteriores e atualizar a experiência. Então, aqui, diferente do Marx, o Benjamin, ele usa a noção da repetição da história, né, da ideia de uma história que se repete, não como, né, uma tragédia ou uma farsa, como diz o Marx, né? Não a ideia da farsa, mas a ideia da possibilidade, a ideia da transformação, né? A repetição opera, abre aspas, como a reapropriação de um fragmento esquecido pela memória, pela história dominante, né? As lutas, né, as revoluções, os quilombos, né, como exercício da recuperação de uma experiência passada transcrita no presente, que sem esse esforço estaria perdida para o esquecimento. O esforço é salvar do esquecimento, né? E salvando do esquecimento, né, a lembrança, essa salvação, né, e aqui tem uma associação com o Nohra, né, se inspira nessa proposição do Benjamin, ao mesmo tempo que se resgata essa experiência, ela se dissolve. Né? Ela se dissolve na medida em que ela vai reimprimir um novo sentido, né? Uma nova interpretação, e ela está, portanto, a dissolução aqui é mais no sentido da liberdade, né? Ela está livre. É uma alusão bem mística, né? Quem aqui tem alguma proximidade de discursos religiosos, discursos místicos, há sempre uma referência de que assim, há almas aprisionadas, né? Principalmente nas crenças espiritualistas, né? Então há um paralelo aí, né? Que é como se essa lembrança subterrânea, né? Que a gente vai falar, essa memória abortada, impedida, né? Ela vive numa situação de prisão, né? E que ao resgatar ela se liberta, né? E essa liberdade ela permite, né, enfim, uma transformação social e também que essa lembrança seja, portanto, liberada. Os Cacos da História, que é o título do livro da Ganheban, né? Que é esse livro que está aqui comigo e que vocês vão encontrar na bibliografia, Walter Benjamin e os Cacos da História. Ela vai usar essa alegoria dele, sobretudo presente na interpretação do quadro do Ângelos Novos, para interpretar, portanto, as teses, né, do conceito de história. Então, a filosofia da história de Benjamin emprega o termo salvação, como eu falei para vocês, num sentido em que se funda em marxismo, portanto, crítica, e teologia, doutrina da redenção judaica.
Tá? Para Ganheban, ele me empregou para aplicar a história em ruínas, né? E, portanto, ele via a história em ruínas, ou seja, o desmonte completo das promessas, né, realizadoras, emancipadoras do progresso moderno, né? Então ele emprega a história em ruínas a metáfora de uma reconstrução, né? Por isso os cacos. O anjo da história, ele de algum modo tenta realizar essa reconstrução, mas ela não é uma recriação totalmente nova e também não pretende esconder os pedaços desperdidos e dispersos, os cacos. É muito importante que os cacos estejam evidentes. É a história das cicatrizes. É muito importante que as cicatrizes estejam presentes porque elas nos lembram, né? Elas nos advertem, elas nos ensinam, né? E não uma tentativa de escamotear as fraturas e as rachaduras. É algo que tem também uma forte correlação com a psicanálise, né? E com uma parte da teoria pós-moderna, que insiste no caráter fragmentário da realidade, fraturado, enfim. O Benjamin é uma inspiração muito grande para os pós-modernos, né? É na tese de número 9, sobre o quadro de Paul Klee, né, que eu vou transcrever no próximo slide, né, Ângelos Novos, que ele tinha adquirido em 1921, né, que eu falei para vocês. Ele era absolutamente apaixonado por esse quadro, né? Ele apelidara o quadro de mensageiro da Cabala, né, daí a associação com a doutrina da redenção judaica, né? E é nessa tese, então, que todas essas metáforas elas se encontram condensadas. Tá? O Benjamin, ele, como eu disse, ele era apaixonado por essa obra, via nela um potencial disruptivo e revelador e revolucionário muito grande. Então, ele temia muito que ela fosse destruída uma vez que ela caísse na mão dos nazistas. Né? Então, antes de partir, ele tomou cuidado de esconder, de tirar ela da moldura, né, e esconder num objeto sem importância, entregando essa obra ele entregou para vários amigos, né, mas antes da partida dele ele entregou para o Bataille, que é um grande filósofo, né, e ele guardou ele protegeu, ele salvaguardou esse quadro. Bom, vamos lá. Aqui é o quadro. Eu vou ler a tese rapidinho. Há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada,